Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês todos e todas, que eu não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas eu prometi que eu ia gravar a aula para vocês. Me desculpo já pela ausência, tive imprevistos aqui em casa, então acabou não dando para chegar a tempo aí. Mas a aula vai estar disponível, então vocês vão poder assistir de qualquer maneira e não vai perder o dia. Como eu estou postando no Moodle essa aula, eu vou fazer uma atividade no Moodle mesmo, como se fosse a lista de chamadas ou a confirmação de que vocês de fato assistiram a aula e prestaram atenção. Então eu vou colocar um questionáriozinho básico, eu vou falar no meio do curso algumas coisas, uma palavra passe, uma palavra-chave, alguma coisa que localize o fato de vocês estarem prestando atenção. Tá? Então eu vou colocar um questionáriozinho, uma tarefinha, que diz respeito a alguma coisa bem particular que eu vou dizer ao longo do vídeo, tá bom? Vou tentar fazer com que o vídeo não seja muito longo e que vocês não tenham que ficar 1 hora e meia assistindo a minha cara na tela do computador. Como eu disse na aula passada, a gente ia começar a falar de Brasil. E eu vou falar do pensamento social brasileiro, vou falar de um ou outro autor, mas eu vou começar por uma autora, que ela vai dar os pressupostos básicos, vai construir o clima, vai dar o mote necessário para que a gente entenda a condição do Brasil e o contexto todo no qual a gente está inserido. É legal porque eu vou me servir nas outras aulas do pensamento social brasileiro construído a partir da década de 30, que é onde se consolida de fato o pensamento social brasileiro, na República Nova, então, ou na nascente República Nova. E para isso eu vou me servir, para introdução a esses problemas, eu vou me servir de uma autora brasileira contemporânea, professora Marilena Chaui, que escreveu um livro chamado Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária. Esse livro vai direcionar a gente para temas que esse pensamento social brasileiro da década de 30 vai construir e que até hoje permanece atual, bastante atual. Porque o Brasil ele vive ciclos perpétuos de renovação do velho sempre. Então é isso. O texto da Marilena vai estar lá no Moodle, não está ainda, mas eu acho que quando vocês assistirem esse vídeo provavelmente esteja, se não logo estará, tá? E eu vou começar. A gente vai trabalhar 2 capítulos basicamente desse livro. A primeira parte, a segunda parte do livro, capítulo 1 e 2. O mito de fundação, o mito fundador, e depois a nação como semióforo. Eu vou explicar direitinho o que significa isso. Mas vamos lá para o conceito e para o conteúdo que está na obra da professora Marilena Chaui, que é uma filósofa, mas também uma pensadora política brasileira, e a sua obra extrapola muito apenas a crítica do ponto de vista filosófico, de conceitos e problemas relacionados à história da filosofia. Ela fala sobre problemas sociais muito profundos, questões políticas muito profundas do Brasil. Como nossa pretensão agora é analisar um pouco o Brasil, a gente se serve do pensamento dela, de uma autora, inclusive. Então, segunda autora do nosso curso, falamos de 3 autores, e depois de Hannah Arendt, ela é a segunda autora que a gente estuda. Vamos tentar ampliar um pouco o leque de bibliografia feminina também. A professora Chaui começa a obra fazendo uma provocação. Essa obra não é nova, ela é da década de... fim da década de 90, início dos anos 2000. E ela começa falando sobre a forma pelo qual o brasileiro se vê, se enxerga. Enxerga o Brasil e a si como povo. E ela se serve de uma pesquisa de opinião feita em 1994, que perguntava para o brasileiro como é que ele via o Brasil, como é que ele entendia o Brasil, e como é que ele definia as qualidades e os problemas do Brasil. E isso para a professora Chaui gerou uma certa contradição entre aquilo que é pensado, aquilo que vigora como uma certa mentalidade pública, e aquilo que o brasileiro efetivamente faz e pensa individualmente. O que gera certas confusões, né, em relação à identidade de um povo
identidade do povo brasileiro, como é que o povo brasileiro se vê, se ele se vê de maneira realista, ou se ele cria, ou se ele se convence a partir de mitologias criadas sobre si próprio. Não à toa o nome do livro é Mito Fundador e Sociedade Autoritária. Por quê? Porque a gente, segundo a professora Chauí, só vai entender por que somos assim se a gente fizer uma regressão até o mito fundador da nação brasileira. Mas o que ela identificou nessa pesquisa, então, voltando a essa pesquisa de 94? Que o Brasil é considerado como um certo tipo de paraíso natural. Os dons naturais estão no Brasil em abundância, diferente das outras nações por aí. O Brasil ele tem riqueza de florestas, o meio ambiente ele é enorme, diverso, plural, bem mantido, e ele nos proporciona uma certa vida confortável em relação a essa abundância de comida, de território, de natureza. Isso implica em qualidade de ar, isso implica em qualidade de alimentos, nutrição, terra para plantar, colher, cuidar de animais, enfim, rios, água potável, então não nos falta. Então a primeira identificação que o Brasil estabeleceu nessa pesquisa é que ele é abundante, ele é um dom da natureza e de Deus. E é engraçado que a gente encontra isso, a Marilena Marilena cita o Rocha Pita, que é um dos primeiros autores, considerado o primeiro historiador brasileiro do Brasil. Porque um dos primeiros historiadores que falam sobre o Brasil não são brasileiros, então não é redundante falar. E o Rocha Pita, em 1730, escreve o seguinte, e eu abro aspas para vocês: em nenhuma outra nação ou em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem madrugada mais bela a aurora. O sol em nenhum outro hemisfério tem raios tão dourados, nem os reflexos noturnos tão brilhantes. As estrelas são mais benignas e se mostram sempre alegres. As águas são mais puras. É, enfim, o Brasil terreal paraíso descoberto, onde tem nascimento e curso os maiores rios, domina salutífero o clima, influem benignos astros e respiram auras suavíssimas, que o fazem fértil e povoado de inumeráveis habitadores. Então já em 1730 há um certo ufanismo em relação ao que o Brasil é. Antes de mais nada, um dom da natureza e um dom de Deus. O segundo ponto que a Chauí levanta é que o Brasil tem da visão de si como um povo pacífico, ordeiro, generoso, alegre, sensual, mesmo sendo sofredor. Então nós somos um povo afetuoso, nós somos generosos, nós somos pacíficos, né? A gente, pelo menos quando pode, rejeita a violência, o ódio, a guerra. E é alegre, sensual, apesar das mazelas pelas quais a gente passa. Terceiro ponto que ela levanta sobre como os brasileiros veem a si mesmos e o Brasil. É um país sem preconceitos. O Brasil desconhece a discriminação de raça e de credo. Certo? É o que está na pesquisa. Quarto ponto. O Brasil é um país acolhedor para todos os que queiram vir e trabalhar. Só não melhora e não progride no Brasil quem não trabalha. Então, estrangeiros, gente que não tem oportunidades em suas terras, enfim. Se vier para o Brasil, será bem acolhido e se trabalhar, quiserem vir para trabalhar, serão bem-sucedidos. Que dirá os venezuelanos que estão vindo aqui, né? Ou os haitianos que vieram, ou os refugiados palestinos ou sírios, ou os que vêm do norte da África, enfim, né? Mas essa é a forma que a Chauí está dizendo, segundo a pesquisa, a forma pela qual o brasileiro vê a nação e a si mesmos. E quinto ponto, o Brasil é um país de contrastes regionais. Ele é destinado à pluralidade econômica e cultural.
Mesmo assim, para o brasileiro falta um certo investimento em modernização, em criação de indústria, de tecnologia de ponta, enfim, de modernização de sua produção. Mas mesmo assim, o Brasil é rico, porque é um país de contrastes, então regionalmente tem possibilidades de pluralidade econômica e cultural. Isso enriquece a nossa indústria, enriquece a nossa capacidade de produzir e oferecer diversidade, não só para nós, consumidores nacionais, mas também para os consumidores internacionais. A gente vê então que, resumindo tudo, o brasileiro se vê como generoso e amável, o Brasil como sendo um dom da natureza e de Deus, onde tudo é exuberante, tudo é em grande quantidade e qualidade. A gente não tem preconceito, desconhece preconceito de classe, ou de raça, ou de credo. A gente é um povo trabalhador e acolhe quem quer trabalhar e só não progride quem não trabalha. Partindo daí um certo ataque à vagabundagem. Por quê? Porque aqui não tem discriminação de classe, mas repúdio à vagabundagem, repúdio a quem não trabalha. Porque só não trabalha quem não quer, segundo o brasileiro comum, que respondeu à pesquisa de 94. O que é engraçado, que a Marilena levanta, é que é muito contraditório essa visão mítica que o brasileiro tem de si e o fato do Brasil real quando confrontado com essa visão. Ao mesmo tempo que o brasileiro se acha amável, afável e generoso, ele pede morte de gente, defende tortura, defende regimes que não conduzem à liberdade. Essa visão mítica do Brasil se confronta com certas concepções de que índios são ignorantes. Na visão, tá lá que a gente é plural culturalmente, territorialmente, mas existe um mito aí também de que o índio ele é vagabundo e ele é ignorante. De que negros são indolentes, de que os nordestinos são atrasados, de que os portugueses são burros ou de que as mulheres sejam inferiores. Isso está na boca do Brasil e do brasileiro, né, no geral. Uma das maiores taxas de feminicídio do mundo estão aqui. A maior taxa de assassinato por motivações transfóbicas e homofóbicas estão no Brasil. O Brasil é o que mais mata transexuais. O que mais? Mais do que a Arábia Saudita, mais do que a Indonésia. O Brasil é o que mais mata. O Brasil rejeita, ou pelo menos as elites dominantes do país, elites economicamente dominantes, rejeitam o Nordeste, chamando-os de sempre preguiçosos ou atrasados. Esses dias o presidente da República chamou toda aquela região de Paraíba, que demonstra que não é bem assim como esse mito reinante na fala do brasileiro é real. Negros são indolentes. O presidente de novo disse que os quilombolas são comparáveis a animais, a bois, né? E falando com certo desprezo, falando o afrodescendente de lá pesava pelo menos 90 arrobas, nem para procriador serve. Então, há um choque, há uma tensão entre aquilo que a pesquisa disse que o brasileiro acha que é e como o brasileiro de fato se comporta. Nós somos uma sociedade que é tremendamente... Isso não é questão de percepção individual. As pesquisas, os números indicam. Os números de boletim de ocorrência em delegacias, os números de mortes registradas nos IMLs, no censo pelo IBGE, enfim, todos esses números que são dramaticamente frios, né? Muito pouco suscetíveis a certa ideologização. Esses números mostram que um país majoritariamente negro, quase inexiste negros em posições de visibilidade, em cargos hierarquicamente superiores, seja no trabalho burocrático em empresas e indústrias, seja nas representações governamentais
ou seja, na classe artística, a representatividade, a visibilidade do povo negro é muito baixa, sendo a maior nação negra fora da África, segundo os censos mais atuais. Mulheres que são sempre um pouco mais em termos de quantidade demográfica, sempre está em torno de 51%, 52%. A gente é pau a pau, né, mulheres e homens, mas ainda sempre tem uma porcentagem a mais. Mulheres sempre estão também em decréscimo em relação a ocupar cargos de hierarquias superiores, e quando ocupam, comparada com um homem no mesmo cargo, ainda ganham 30 ou 20 e 30% a menos. Os índios são sempre relegados a cada vez menos terras originárias para manter as suas tradições, essa cultura viva, e assim sucessivamente. A Marilena Chaui vai dizer que esse mito, esse discurso que está por trás do pensamento do Brasil, ele é um tipo de solução imaginária que resolve tensões que são reais. A gente, na ordem do discurso fantasioso, a gente resolve tensões que na ordem da realidade a gente não consegue. A gente não se abre para observar os conflitos como tensões reais e cria certos discursos e certas práticas para resolvê-lo. A gente faz o inverso. A gente cria discursos, cria soluções imaginárias para problemas reais que se obscurecem por conta desse discurso. A isso ela vai chamar de mito. E esse mito, retroagindo, chega até a nossa fundação em 1500. Por que é que foi criado essa visão? Porque essa visão foi criada sobre o Brasil, essa visão ufanista do Brasil e do brasileiro, visão essa que corre até hoje. Como é e por que é que foi criada? A Marilena vai dizer, a gente tem que ir até 1500 para saber qual que é a origem e a natureza desse mito fundador. Para isso, ela vai explicar para a gente o que significa mito. Mito tem 3 acepções. A primeira acepção é o mito do ponto de vista etimológico. Mito vem do grego mitos, que significa narração, discurso narrado sobre grandes feitos fantásticos. Então, mitos sobre discursos, narrações públicas sobre a origem do mundo, a origem dos deuses, sobre feitos heróicos dos filhos desses deuses, que fundam a cultura, né? Os grandes heróis nas narrações mitopoéticas são aqueles grandes fundadores de cultura. E fundam, além da cultura comum a todos, fundam grande parte das religiões que cultuamos. Então, ao mesmo tempo que fundam a cultura, fundam culto a si próprios. O mito além disso, do ponto de vista etimológico, narração sobre feitos fantásticos, do ponto de vista antropológico, então a gente está em 2 níveis agora. Eu já falei para vocês sobre o nível etimológico. O nível antropológico estabelece que o mito além disso, uma solução imaginária de conflitos, de tensões e de contradições que não encontram caminhos para a solução na realidade. Então o mito surge como um discurso agregador e unificador. Já que um povo que é plural, que é diferente, é distinto, tem paixões e inclinações distintas, constrói-se a partir disso conflitos e tensões, o mito surge como uma narrativa unificadora dessas tensões. Faz com que a gente, a partir desse mito, se reconheça como parte integrante de uma unidade. Tudo bem, eu acho. Qualquer coisa vocês mandem dúvidas, mas a gente está no segundo nível da noção de mito, certo? O mito como solução imaginária de conflitos e tensões que não se resolvem na realidade. Esse é o caráter antropológico do mito. E a gente tem um terceiro caráter que a Chaui levanta, que é o psicanalítico. Mito é um impulso à repetição de algo que é imaginário. Mito, do ponto de vista psicanalítico, significa
criação de um bloqueio à percepção da realidade. Se vocês lembrarem das aulas sobre a Hannah Arendt, eu disse que o clichê para Hannah Arendt, esse discurso pronto, esse discurso feito, essa ausência de pensamento, ela é, ou o clichê é para Hannah Arendt, o bloqueio, a recusa à realidade. O que a Chauí está dizendo aqui é que o mito, do ponto de vista psicanalítico, é exatamente isso. É a criação, é esse impulso a uma repetição, o clichê, de algo que é imaginário. Lembra dos exemplos de clichê que eu dei na aula passada? Tá com dó, leva pra casa. Ou foi estuprada, mereceu. Ou bandido bom é bandido morto. Ou índio é tudo vagabundo. Se a gente matar tudo e pegar as terras, o Brasil cresce. Sabe essas coisas? Clichê, recusa do real. Discurso que repete algo imaginário, porque a realidade não é isso. Isso cria um bloqueio à realidade. Esse é o conceito de mito do ponto de vista psicanalítico. Então a gente viu agora do ponto de vista etimológico, da origem da palavra, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista da unidade conferida à solução de tensões e conflitos, e do ponto de vista psicanalítico, como sendo impulso à repetição de algo imaginário. Um bloqueio à percepção da realidade. Nisso consiste a noção de mito. Só que a Chauí está falando de mito fundador. Então ela vai precisar explicar o que é fundação. E ela separa, ela diferencia fundação de formação. Porque a gente pode ficar sujeito a entender mito fundador como aquilo que forma o Brasil e a mentalidade do brasileiro. Também, mas não só isso. Porque fundação se difere bastante de formação quanto ao seu grau temporal, ao seu caráter temporal. Fundação significa que há um vínculo interno com o passado como origem. Então, mito fundador significa que esse mito tem um impulso, tem um vínculo que é interno com o passado que o origina. Passado esse que sempre se repete, se mantém presente. Ou seja, ele não está sujeito a uma mudança temporal. Ele não se desloca, ele não tem ruptura, ele não se transforma, ele não cessa de ser atual. Ele é perene, ele é quase eterno. Fundação, nesse sentido, é diferente de formação. Por isso, mito fundador e não mito de formação. Porque fundação, ela é algo emanado da sociedade. Fundação é algo que cria a sociedade e, ao mesmo tempo, é criada por ela. Um mito fundador, ele, ao mesmo tempo que surge da sociedade, cria essa sociedade. Como o mito dos gregos lá, como Homero e Hesíodo. Claro que foi do povo heleno que surgiram as narrativas sobre a origem dos deuses, do mundo, dos feitos heróicos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a difusão dessas narrativas construiu o caráter particular da cultura grega. Então, ao mesmo tempo que um mito fundador ele emana da sociedade, ao mesmo tempo essa sociedade é criada por ele. Eu cito a Chauí aqui. Um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a repetição de si mesmo. Ele ganha novas roupagens, novas linguagens, mas é a mesma coisa. Não sei se me entenderam, mas tudo bem. Diferente de fundação, a formação, por isso que ela diferencia um mito fundador da noção de formação, a formação ela tem uma determinação. A determinação, nesse sentido, ela é econômica, social e política. Uma formação, ela está submetida à transformação. Ela se trava numa relação entre continuidade e descontinuidade. Por isso que um mito fundador não é a mesma coisa do que um mito
de formação. O mito fundador inventa o repertório inicial de representações da realidade de um povo e reproduz ele incessantemente. O mito fundador é a forma que sempre volta sobre uma nação e que reproduz representações da realidade. Representações da realidade, ou seja, não a realidade mesma. Espero que até aqui tenha ficado claro. Espero que vocês estejam com um caderninho aí anotando isso. É bom que é vídeo, então você pode sempre voltar para, caso alguma coisa tenha passado, vocês anotem direito. Nesse sentido, portanto, o mito fundador se configura como um repertório inicial de representações da realidade, e isso a gente pode retroagir até 1500. De 1500 para cá, o mito fundador vem sendo criado e repetido, apesar de novas linguagens, novas roupagens, à exaustão. Porque o mito fundador não cessa de se repetir. Eu acho que um vídeo com 26 minutos, meia hora, já tá bom pra vocês, certo? Não vou me estender mais do que isso, porque senão fica cansativo. Então, a primeira parte do livro da Xiaoyi, da noção de mito fundador, pelo menos eu acho que foi claramente explicada aqui. Retomem o texto, vão até o texto dela, tudo que eu falei tá lá, eu só tento didatizar um pouco, mas acho que vocês têm condições completas e plenas de esmiuçar mais o texto. Tem mais detalhes lá que uma exposição didática e oral não tem capacidade de fazer. Na aula que vem, a gente começa falando sobre a segunda parte do texto, da nação como semióforo, né? E que é difícil, né? Essa noção semióforo, mas a gente começa a partir daí na aula que vem, certo? Eu vou colocar um questionário lá para vocês responderem e respondam a seguinte questão, né? Na verdade não é uma questão, na verdade dentre as alternativas que eu colocar, coloquem a palavra passe semióforo, tá? Vai ter 4 palavras passe lá, 4 opções para você escolher de múltipla escolha. Para que eu tenha certeza que vocês assistiram essa aula, se vocês clicarem na palavra semióforo, quem acertar vai ganhar presença e alguns pontinhos pela aula de hoje, tá? Só pra gente garantir que vocês assistiram mesmo. É isso. Qualquer coisa, deem um toque, tem meu e-mail no Moodle, vocês têm meu e-mail também, enfim. Desculpem novamente pela ausência, mas aula dada, certo? Não tão longa quanto uma aula presencial, claro. Uma aula online, 1h30 falando, acho que não é interessante. Mas pelo menos esses conceitos básicos para a gente começar a tratar de Brasil já foram definidos e eu acho que de maneira clara. Agradeço a todos e a todas. A gente na aula que vem continua falando de Marilena Xiaoyi e de Brasil.